Bom dia, meus queridos alunos do primeiro Administração, Novotec, Ione César. Hoje é segunda-feira, dia 7 de junho, né? Nós estamos vindo aí de um feriadinho, né? Então todos estão bem descansados. Bom, gente, é o seguinte, pelo nosso calendário, né? Nós vamos ter agora mais 4 semanas, acredito que não vamos ter mais nenhum feriado, né? E devemos ter então mais 4 semanas de aula para a gente poder terminar o nosso segundo bimestre, tá certo, pessoal? Então, isso significa o quê? Significa que estamos chegando no final do nosso segundo bimestre, né? Então, se faz muito importante agora vocês estarem entregando as atividades, tá bom, pessoal? Para que o professor então possa ter tempo de corrigir as atividades, né? Quem está com as atividades atrasadas, né? Para poder não ficar sem nota, tá bom, pessoal? São poucos alunos que estão entregando. Estou disponibilizando a aula também via YouTube, né? Para quem ainda não tem acesso no Teams, né? Então, vocês têm aí como fazer essas aulas, né? Vocês podem assistir essas aulas. Eu mando também um arquivo com as atividades, né? Então, é só vocês fazerem e mandarem para mim novamente pelo WhatsApp mesmo, tá? Quem já tem acesso pelo Teams, pode mandar pelo Teams, tá? Quem não tem ainda, manda pelo WhatsApp e também tira as dúvidas pelo WhatsApp, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Bom dia para todo mundo, né? Que a nossa semana seja abençoada, né? Então vamos para a nossa aula de planejamento e organização das rotinas administrativas, tá? Então, pessoal, estamos na nossa aula 8, né? Continuamos ainda falando sobre o tema de estrutura organizacional e hoje nós vamos fechar esse tema falando sobre os organogramas, que tem tudo a ver com as estruturas organizacionais, tá certo? Antes disso, a gente vai fazer um pequeno resumo do que a gente viu na aula passada, né? Então, na aula passada, a gente estava falando sobre os tipos de estruturas organizacionais. E a gente viu também que existe mesmo com o tipo de estrutura organizacional, a gente tem estruturas formais e estruturas informais, né? Essas estruturas formais são aquelas clássicas, cada um sabe a função do outro, quem obedece quem, enfim, essa é a estrutura formal, tá bom? Mas nós sabemos que existe uma estrutura informal dentro da empresa, onde existem os líderes informais. Esses líderes informais, eles não são líderes propriamente dito, mas eles têm um grande poder de convencimento sobre a massa que está trabalhando naquele local. Tá? Então ele tem um grande poder de persuasão, né? E ele não consta como líder no organograma da empresa. Tá? Então foi interessante a gente falar isso, porque hoje a gente vai ver o organograma, né? E a empresa ela precisa saber tirar proveito disso daí, usando essas pessoas para o bem, tá certo? Porque se você não fizer isso, ela também, da mesma forma que ela pode ajudar a empresa, ela também pode atrapalhar a empresa, convencendo as pessoas a, por exemplo, não fazer aquilo que a empresa quer, tá certo? É óbvio que isso é uma situação bastante extrema, mas isso pode acontecer, tá? Então, as empresas que trabalham e que conhecem esses líderes informais, geralmente ela traz esses líderes para si, né, para poder ajudar então a conseguir os objetivos da empresa, tá certo, pessoal? E a gente viu também os tipos de estruturas organizacionais que a gente tem. Então a gente tem a estrutura funcional, né, que é aquela clássica onde você tem quem manda no topo da pirâmide e quem menos manda na base da pirâmide, né? Nós temos também a estrutura divisional, que é aquela na qual você tem toda uma estrutura completa de empresa para cada tipo de produto ou para cada área de atuação ou para segmentos diferentes de clientes, tá certo? Então você vai ter toda uma estrutura formada, produção, administrativo, RH, logística, para, por exemplo, a região sul, e depois você tem uma outra com RH, com administrativo, com logística, com produção para o Nordeste, por exemplo, tá? Isso é a estrutura divisional, tá bom? Depois nós temos a estrutura matricial. A estrutura matricial é aquela na qual você trabalha para o seu setor e trabalha também para um projeto, né? Então, desta forma, você passa a
pertencer a dois organogramas diferentes, o da própria empresa e o do projeto, né? Então, nesse momento em que você está nessa estrutura matricial, você terá dois chefes, o seu da sua área e o do outro do projeto, tá bom, pessoal? Então, você pode trabalhar em áreas diferentes, né? Porque você foi requisitado para um projeto, tá? Isso ele tem um tempo certo, tem tempo para começar, tem tempo para acabar, tá? E depois nós temos a estrutura em rede, né? Que são aquelas que funcionam em casa, né? Então a internet propiciou para a gente a oportunidade do home office, né? Então existem pessoas que trabalham assim, então elas trabalham de casa, elas mal conhecem o chefe, né? Ela manda aquela quantidade de trabalho que ela tem que mandar por dia, né? E o resto do dia ela está tranquila, tá certo, pessoal? Então isso ficou muito evidente agora nessa época de pandemia, tá certo? E finalizando, pessoal, a gente viu também a estrutura organizacional por projeto, né? Que é aquela na qual você vai trabalhar dentro de um projeto, né? Só que nesse caso, você vai ter um tempo para você trabalhar e depois você volta para a sua área de atuação, tá bom? É diferente da divisional, da matricial, que você trabalha assim indefinidamente, tá certo, pessoal? Então, por projeto, ele tem um prazo para terminar e outro para acabar, tá? Na matricial, não. Você vai trabalhar sempre das duas formas, tá bom? Bom, gente, então é o seguinte, vamos começar aqui então falando sobre o organograma, né? Que ele nada mais é do que a forma como a empresa vai organizar os seus grupos, os seus funcionários, as suas áreas, os departamentos, que cargos terão, que hierarquias obedecerão, tá certo? E o objetivo é fazer com que os funcionários eles façam as suas tarefas da melhor forma possível. Tá? Então o organograma ele nada mais é do que um desenho, né, um esboço que mostra quem está subordinado a quem e o que ele faz, tá certo? Então ele nada mais é do que um esqueleto da empresa, tá? E isso é importante porque cada pessoa sabe o que a outra faz e quando ela faz, tá certo? Então, ela consegue entender o que? O desenho da empresa. Olha, essa empresa ela foi construída desta forma para que ela consiga funcionar, tá certo? E aí, pessoal, quando os funcionários eles entendem então a estrutura da empresa, né, a probabilidade de trabalhar em equipe é maior, né? Por quê, pessoal? Porque agora ele já conhece, ele já sabe quem faz o quê, né? Então você consegue desempenhar o seu papel com mais confiança e ela acaba se sentindo mais seguro, tá? E quando isso acontece, né? Geralmente você trabalha melhor, tá bom? Outra coisa também que é bom quando você conhece o organograma da empresa é para quem você vai recorrer num caso de necessidade, tá? Então, ou para solucionar um problema, ou para realizar alguma tarefa, ou para você fazer um fluxo de comunicação ali, de informações, tá? Então, pessoal, quando você conhece isso, fica muito mais fácil de você fazer, porque você já sabe para quem você vai, tá? E esse conhecimento, então, ele garante um fluxo de comunicação muito bom, né? Então, empresas que têm o seu organograma bem definido e bem divulgado, né, geralmente não tem problemas de comunicação, tá certo, pessoal? O que é um problema de comunicação? É você não saber com quem falar, né? Então você fica meio perdido ali e você vai aqui e não é, aí você volta lá, não é também. Ele fala que é no primeiro, entendeu? Então isso acaba, tá certo? Isso é uma situação muito ruim, né? E que às vezes acontece, tá bom? Acontece e acontece bastante quando o organograma não é bem definido, tá? Bom, pessoal, então é o seguinte, quais são os componentes de um organograma, né? Então, o seguinte, o conceito do organograma ele é muito simples, tá bom? Mas às vezes os funcionários eles acabam se sentindo meio confusos quando eles veem
essa figura, tá? Então, olha só, pessoal, quando a gente tem um organograma, ele é mais ou menos assim como está nessa figura aqui, tá certo? Existe lá quem manda, né? Depois quem manda um pouco menos, quem vai, e assim vai indo, tá certo? Então, ele vai montando mais ou menos uma pirâmide, dependendo de como é a estrutura organizacional da empresa, tá? Mas geralmente num organograma, o que você vai ter, né? Você vai ter aqui na parte horizontal, né, a divisão horizontal do trabalho. Então, as unidades de trabalho. Então, aqui poderia ser produção, aqui poderia ser RH, aqui poderia ser comercial, tá certo? E aí, quem comunica com quem? Então, por exemplo, olha só, esses aqui se comunicam entre si, tá vendo? Porque existe uma linha de comunicação, né? Só que ele responde para quem? Somente para esse aqui, ó. Tá certo? Ele não responde para esse do lado aqui, ó. Ele comunica com o do lado, mas ele só responde para quem está em cima, tá? E aí, então, a gente tem aqui, no sentido vertical, né? Quem está na hierarquia. Então, quem estiver mais para cima é geralmente quem manda mais. E quem está mais para baixo é quem manda menos, tá? E aí, pessoal, o seguinte, então essas linhas de comunicação, né, são aquelas que interligam as áreas, né, como eu falei para você, uma unidade de trabalho, tá bom? Então elas se comunicam, né, mas mostram para quem você responde, tá certo? Isso é muito importante, tá, pessoal? Não é só uma questão de poder, tá? Você saber para quem você responde é muito importante, tá? Porque as dúvidas podem ser tiradas mais rapidamente, tá bom? Então não adianta você ir perguntar para o chefe da outra área, ele não vai saber responder para você e se souber, ele não tem poder para mudar isso daí, tá? Depois nós temos então as unidades de trabalho, né, ou o cargo, ou a área, tá bom? Que é aquela caixinha ali onde aparece a foto da pessoa, tá bom? Então pode ali estar colocado o cargo da pessoa, ou pode estar o nome da pessoa, enfim, tá? Pode estar a foto da pessoa, enfim, isso daí é só uma perfumaria, tá bom? A hierarquia, né? Geralmente essa linha funciona de cima para baixo, então do cargo mais alto para o menor cargo, né? E na linha horizontal a gente vai ter a divisão horizontal do trabalho. Então quem faz o que dentro da empresa, tá? Bom, e aí para que serve então o organograma, né? A primeira coisa que você tem um organograma é simplesmente para você informar, demonstrar a estrutura da empresa para o funcionário. Olha, quando você entrar aqui na empresa, quando você entrou aqui na empresa, você sabe quem é o presidente, quem é o vice-presidente, quem são os diretores, quem são os gerentes, né? Você vai conhecer todo mundo, certo? Então, um organograma, ele serve para isso. Então, você vai ver que, por exemplo, quem são as atividades de produção, né? Quem são as atividades de apoio. Então, isso tudo está desenhado no organograma da empresa, certo, pessoal? Ok? Então, a primeira coisa então que a gente tem é o que? É como você vai demonstrar isso para os seus funcionários, tá? Outra coisa é que aumenta a produtividade no sentido de que quando você sabe para onde correr, você perde menos tempo, tá? Então é aquilo que eu falei para você. Se você não conhece para onde você vai para qualquer lugar e aí você acaba perdendo tempo, né? Então produtividade é um cálculo que se faz em função do tempo. Tá bom? Então, quando você deixa de perder tempo, obviamente você acaba sendo um pouco mais produtivo, tá? Também agiliza, né, na questão da otimização do processo do onboarding. O que é o onboarding, pessoal? Nada mais é do que a integração, tá? Então, quando você entra numa empresa, você passa por um processo chamado integração, que é você vai conhecer a empresa, vai saber a história da empresa, como que ela funciona, apresenta organograma, né? É, você vai saber como você se locomove dentro da empresa, onde que é o restaurante, que horas que você tem que pegar o ônibus, onde você pega o ônibus, enfim, tudo isso você faz no processo de integração, tá? E aí você pode chamar ou de integração ou de processo de onboarding, né? Então, ou seja, embarcando, né? Então, entrando na empresa, tá certo? Então, quando você conhece o organograma, você otimiza o processo do onboarding, tá?
Outra coisa também, pessoal, e que é o seguinte, é que o organograma, ele, na verdade, você é um desenho de todo mundo ali. E ali, quando não funciona alguma coisa, você consegue olhar para o organograma e analisar aquilo que não está funcionando. Olha, de repente uma área tem funcionários de mais, a outra tem funcionários de menos, né? Então vamos ter que fazer um remanejamento aqui para poder conseguir acertar, fazer um equilíbrio maior. Tá? Então você consegue olhar naquele desenho e enxergar toda a estrutura da empresa. Tá? Então você consegue ver aquilo que está errado e você tem a chance de poder corrigir isso daí. Tá? Outra coisa é que você implanta uma cultura de proatividade, né? Então, ou seja, as pessoas mesmo conhecendo o que cada uma faz, né? Já pode estar agilizando ali as coisas para essa pessoa, né? Falar, ó, eu já sei que vai chegar na outra lá, então já vou mandar mais certinho aqui, tá certo? Então, quando você tem o organograma, ele sempre bem atualizado, sempre bem conhecido, só traz benefício para a empresa, tá? Bom, e aí então, pessoal, a gente tem alguns modelos, né, de organograma, né? Então, dependendo da empresa, do que ela faz, como é a sua estrutura, ela vai escolher um modelo de organograma, tá? Então, os organogramas, eles podem ser simples, vertical, clássico ou funcional, que é tudo a mesma coisa, tá? Existe uma diferencinha entre eles ali, né? Que eu vou explicar para vocês. Depois a gente tem o organograma circular ou radial, né? Depois nós temos o organograma linear de responsabilidades e o organograma matricial. Tá? Então vocês já viram que isso tudo aqui tem a ver com o tipo de estrutura que nós estudamos na aula passada. Tá? Então, pessoal, o organograma clássico é esse daqui, aquele que forma aquela pirâmide bonitona, né? Então, ela tem lá na ponta quem manda mais e na base quem manda menos, tá certo? Esse daqui praticamente todo mundo conhece, tá? Ele também pode ser dessa forma aqui, olha, horizontal, tá bom? Por que ele é horizontal assim, Hércules? Se é a mesma coisa. Porque é o seguinte, pessoal, aqui passa a ideia de que você nunca vai conseguir, por exemplo, falar com o presidente. Porque ele está muito acima, lá na ponta da pirâmide. Nossa, eu não vou conseguir falar com ele, tá? E quando você apresenta ele assim, né? Você fala, nossa, o presidente parece ser um cara normal, então de repente eu até consigo falar com ele, né? Então você meio que humaniza um pouco mais a apresentação da empresa, tá? Então nada mais é a mesma coisa, né? Só que um está em pé e o outro está deitadinho, tá certo? Mas tem pessoas que quando olham o organograma horizontal, ela se sente um pouco mais fala, nossa, que legal, né? Nós estamos aqui no mesmo nível do presidente, né? Tá certo? Por quê? Porque costuma olhar sempre o presidente no topo da pirâmide, tá? Depois, pessoal, nós temos o organograma circular ou radial, né? Então, esse daqui, você passa para as pessoas, né, uma ideia de mais união, né? Então, ou seja, tá todo mundo ali em volta do presidente, olha só que coisa legal, né? Acho então que todo mundo é mais bem tratado, né? Então, vejam que tudo isso está de acordo com o quê? Com a sua estrutura da sua empresa, tá bom? Antes de falar desse daqui, pessoal, eu vou falar para vocês, por exemplo, quando a gente tem um organograma funcional, tá? Então, geralmente, quando você tem isso daqui, né? Um organograma dessa forma, ou horizontal, né? Você tem lá o cargo ou o departamento, tá certo? Então, por exemplo, aqui estaria escrito presidente, aqui estaria produção, aqui estaria RH, aqui estaria administrativo, tá? Isso é um organograma que é funcional, ou seja, ele mostra a função da pessoa, tá? Agora, quando você tem um organograma que é simples, né? Simplesmente você vai ter lá o nome da pessoa, tá certo? Então, quando ele é funcional, porque ele mostra a função que a pessoa está exercendo, tá? Então, só essa era a que a gente precisava falar também, tá? Depois, pessoal, nós temos o organograma linear de responsabilidade. Então, vejam que é o seguinte, que você separa, né, as pessoas, né, não mais por área ou quem manda em quê, né, mas sim por responsabilidades, né. Então, por exemplo, o presidente ele tem responsabilidade na atividade A, na atividade B e aqui na atividade C da diretoria A, tá? Então vejam que ele tem duas responsabilidades aqui, né, dentro da sua área e tem mais uma junto com o diretor da empresa, diretor A, tá?
Já o diretor A, ele tem a sua responsabilidade na atividade A, na atividade B e na atividade D do presidente, tá? Então vejam que, nesse caso, você separa as pessoas por responsabilidades. Então, olha, eu faço, sei lá, a logística e a movimentação interna, né? Então, eu vou estar no organograma da produção, da logística, do armazém, tá certo? Então, eu não estou mais embaixo de alguém, mas eu estou com as minhas responsabilidades, tá? Então, você desenha o quê? Um organograma que traz as responsabilidades e não mais os cargos, tá? Bom, e finalmente, pessoal, nós temos o organograma matricial, né? Então, o organograma matricial, assim como a estrutura matricial, é aquele no qual você está realocado, né, em 2 setores, né? Então, você está na sua área e está dentro de um projeto também, tá certo? Então, geralmente você tem 2 chefes, né? Então, você vai ter o seu chefe natural e o chefe do projeto, tá, pessoal? Então, isso são formas de como você desenha o cargo e a função das pessoas, tá bom? Então, aquilo que elas vão fazer e vão exercer durante o seu tempo na empresa, tá, pessoal? Beleza? Na próxima aula, gente, nós vamos falar um pouco, vamos começar já o tópico 1, 2, 3, o tópico 4, né? Que são as principais áreas das organizações e as suas responsabilidades. Então, vamos falar do RH, vamos falar de produção, de marketing financeiro, administração, enfim, vamos falar de todas essas, tá? Gente, então é o seguinte, como nós estamos fechando o assunto hoje, né? Hoje nós teremos atividades, tá? Então, essas atividades, elas envolvem a aula 8, que é essa aqui, a aula 7 e a aula 6, tá bom? Então, eu vou mandar todas essas para vocês, porque as atividades, os exercícios de fixação, elas envolvem todas essas atividades, tá bom, pessoal? Então, tanto para o pessoal aqui do Teams, eu vou colocar essas atividades também junto com as aulas, né? E para quem está vendo a aula pelo YouTube, essas atividades e essas aulas estarão disponíveis no grupo do WhatsApp, tá bom, pessoal? Se por acaso vocês tiverem alguma dúvida, por favor, até as 8h30 eu estou aqui no chat da sala e a partir das 8h30 você pode tirar dúvida pelo grupo do WhatsApp, tá? Pode me chamar lá no WhatsApp e eu respondo para você, tá bom? Gente, essas atividades vocês vão poder me entregar até a próxima aula, que é dia 14 de junho, tá bom? Então vocês irão entregar essas atividades. Eu já estou corrigindo, então quem manda as atividades para mim, eu já corrijo e já dou a devolutiva, então eu já dou o feedback para vocês com a nota, tá bom? Para não ficar corrido depois no final do nosso bimestre, tá? Então, voltando a falar sobre isso, pessoal, não deixem de entregar as atividades, porque o nosso bimestre já está no finzinho, tá bom? Nós já estamos chegando nos finalmente aí, tá certo? Então, gente, não fique de recuperação, faça as atividades, mande, tá bom? Porque depois quem ficar vai ter que fazer recuperação, vai dar mais trabalho para vocês, tá bom? Então, não fique sem nota, faça as atividades, mande aí, mesmo que esteja um pouco atrasado, não tem problema, tá? Mas o interessante é que você mande as atividades, tá certo, pessoal? E qualquer dúvida vocês podem tirar comigo, ou aqui pelo chat da sala até as 8h30, ou então no grupo do WhatsApp depois das 8h30, tá bom, pessoal? Beleza? Bom, então é isso. Estou encerrando então a nossa aula de hoje, tá certo? Eu desejo para vocês uma boa semana. Fiquem com Deus. Nos vemos novamente na próxima segunda-feira, tá bom? Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.